Boa noite a todos. Esse é mais um encontro do Brasileiras em PLN, hoje é dia 11 de abril de 2023, e hoje nós vamos aqui com as meninas da Americanas S.A. falando sobre o trabalho delas de moderação de perguntas e respostas no contexto do Marketplace. Então fiquem à vontade, meninas, a câmera aí é toda de vocês. Então, boa noite, meu nome é Livi Real. Algumas aqui já me conhecem, mas quem não conhece, acho que vai ter uma ideia do trabalho que eu venho realizando nos últimos anos. Já vai fazer 5 anos que eu estou na Americanas. E há mais ou menos 2 anos eu tenho uma grande honra, que é de estar junto com esse time, da Tati, da Carol e da Ana. E hoje meu nominho está aí só por desencargo de consciência, obrigada. Mas quem vai falar são as meninas, esse é um trabalho delas que eu estava ajudando ali, estava guiando um pouco, mas é totalmente um mérito delas. E é isso, queria também agradecer bastante o espaço, para a gente é uma honra estar aqui, né, no Brasileiras em PLN. A gente pensou muito onde a gente queria fazer essa fala, e a gente entendeu que o Brasileiras em PLN era o lugar ideal para a gente trazer para a comunidade um pouquinho mais do que a gente tem feito dentro da indústria, né? Então, a ideia é a gente poder mostrar o uso de PLN na indústria e também mostrar um pouco da diversidade dos nossos times, né? Uma das coisas que a gente tem conversado muito aqui no Brasileiras é as várias formações que vêm chegando dentro do PLN. Então é isso, muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para as meninas. Boa noite, mulheres. Eu sou a Ana Zanavali, eu sou analista de inteligência artificial há 2 anos na Americanas. Minha formação é em biblioteconomia, né, me formei na UFSC e também fiz uma pós-graduação em marketing estratégico. Boa noite, pessoal, eu sou a Carol. Eu sou formada em letras pela Federal de Ouro Preto, também tenho uma pós-graduação em inteligência artificial e aprendizado de máquina pela PUC Minas. E eu sou linguista computacional, né? Na época eu estava atuando na Americanas como analista de inteligência artificial também nesse projeto, e hoje eu atuo como linguista computacional em outra empresa. Tá muda, Tati? Tá muda. Microfone agora. Agora funcionou. Foi? Foi. Vou voltar aqui. Boa noite novamente. Eu sou a Tatiana, analista de inteligência artificial na Americanas, formada em biblioteconomia, licenciatura em matemática, fiz também uma pós-graduação em tecnologias e inovações web, e hoje estou cursando uma pós-graduação em engenharia de dados. Nossa agenda de hoje vai passar pelo entendimento do problema, o fluxo de desenvolvimento, o treinamento e avaliação do modelo, resultados, aprendizados, e também abriremos um espaço para dúvidas. Um pouco sobre o entendimento do problema. Aqui nós vemos a página do produto, né? Ela tem várias informações sobre um produto. Aqui vemos um ar-condicionado, e aqui o título, ar-condicionado Split Electrolux 9000, tem a marca, tem o modelo, tem a voltagem, uma breve descrição, a empresa parceira, como comprar, qual o preço. E é aqui que começa a jornada de compra e venda. E também onde estão todas as informações sobre o produto, né? Então, a descrição, título, empresa parceira, tudo isso. E para o modelo de moderação de perguntas e respostas, a página de produto é importante por conter um campo que é dedicado às dúvidas do produto. Então, o que é o Q&A? Que nós estudamos aqui, né, nesse projeto. Ele vem do Questions and Answers, em tradução literal, perguntas e respostas,
e são dúvidas admitidas na página do produto, e essa página do produto, ela tem a pré-compra, né? São perguntas antes da compra do usuário, e que as respostas esclarecem dúvidas de outros clientes. Então, é um sistema que permite uma interação bilateral, neste caso, em linguagem natural, em português brasileiro, entre usuários que fazem as perguntas e os vendedores que respondem a essas perguntas. Por ser um módulo disponibilizado publicamente na página dos produtos, o Q&A permite a redução da incerteza do consumidor, aumenta a intenção de compra e amplia também as chances de vendas de um produto. Aqui você vê o campo que é usado na empresa, né? Então, se você clicar aqui em escrever a pergunta, você também pode avaliar essa pergunta, se ela foi útil ou não para responder a dúvida. Então, você faz aqui uma avaliação do quão útil aquela pergunta foi para te ajudar na compra. E você quiser mandar uma outra dúvida, porque não te atendeu todas as perguntas ali, você tem um campo de texto completamente aberto, aqui até 150 caracteres, e, óbvio, temos termos e condições, né, que você deve aceitar, mas é só enviar e cabe qualquer coisa nele. Nós podemos observar isso a seguir, no porquê moderar o conteúdo de clientes e sellers. Nós percebemos aqui algumas informações que podem ser inadequadas. O preço e dados sensíveis. Na informação eu tenho, bom dia, esta mesa dá para fazer nas medidas solicitadas? 78, e aí tem aqui a descrição, né, da medida que ele quer, o valor do preço, esse preço ele pode estar correspondendo a uma promoção, pode não ser o preço atual, pode ser um preço anterior, esse número é volátil, né, ele constantemente pode estar mudando, mas frete, qualquer dúvida, estamos à disposição. Pós-venda, então, perguntas de pós-venda. Como eu faço para saber o número do código? Como a página de perguntas e respostas é no pré-venda, então essa pergunta é inadequada. Eu não tenho como informar aqui um código depois da compra, né? Não é uma pergunta sobre o produto. Entrega. Misericórdia, cadê meus produtos? A pessoa já comprou também, então não está ajudando ninguém aqui. Existe uma outra página para fornecer essas informações para o usuário. Formas de pagamento. Tem quanto de cashback pagando com AME? Também é uma informação que ali não vai ajudar o cliente a tirar uma dúvida do produto. Então, não é um ambiente para gerar outras respostas como outras perguntas como resposta, né? Ao contrário do que se pensa, apesar do Q&A ser um canal de dúvidas, esse conteúdo gerado pelo usuário, esse ambiente público de interação, ele não é um espaço de comunicação. Então, as perguntas que vão gerar uma resposta com outra pergunta, elas não são interessantes, porque não é uma única pessoa que está respondendo. Nós temos vários parceiros comerciais, e esses parceiros, eles podem responder aqui as dúvidas dos clientes. E a gente pode ver de tudo, tem de tudo mesmo. Podemos observar aqui, o anúncio é sobre uma banheira, e tem a descrição aqui, banheira oval gigante, tem aqui um tamanho, um modelo, tem a informação de promoção, e a pergunta. Minha rola perguntou se ela cabe na sua banheira. E o pior é o seller responde, né? O parceiro comercial responde, não, mas a minha cabe. Então, nem sempre o conteúdo que aparece, ele é adequado à página, né? Então, nem todo conteúdo aqui, ele pode ser pertinente e adequado. E aí, por que moderar automaticamente, né? Nós temos um volume muito alto de perguntas,
Somente de janeiro a dezembro de 2022, vemos aqui 1,8 milhões de perguntas e 1 milhão de respostas. Dado esse contexto, nem sempre recebemos perguntas adequadas, como vimos anteriormente, e nem sempre são sobre as características de produto. Elas podem ser de todo tipo, como vimos alguns exemplos. Então, pode ser uma promoção, pode ser uma entrega, pode ser um cashback, e esse conteúdo inadequado, ele pode extrapolar, inclusive, o canal do marketplace, né? Então, entrar em contato com o cliente pelo WhatsApp ou por outra forma de canal, né? E esse volume de informações, ele exigiria muitos humanos e também estaria sujeito a muitos erros, já que seria muito difícil uniformizar o entendimento humano sobre todos esses contextos de negócio. E aí, quais são os objetivos de negócio? Primeiramente, uma definição que tivemos no projeto foi de melhoria da moderação do Q&A de todos os departamentos do site, com foco principal de substituir o serviço prestado pela empresa parceira, e aí tinha uma outra empresa que fazia esse serviço de moderação e aumentando a velocidade e também a rentabilidade. E aí, o que nós queríamos? Internalizar essa moderação de perguntas, melhorar a qualidade do conteúdo na página de produto, aumentar a velocidade de moderação e trazer maior rentabilidade. Nosso objetivo inicial foi identificar os tipos de perguntas e respostas feitas na página de produtos com a finalidade de aceitar ou rejeitar o conteúdo. Seguimos agora com o fluxo de desenvolvimento. Obrigada, Tati. Bom, então, mostrando um pouquinho do nosso fluxo de desenvolvimento, esse aqui é só para ilustrar, né, antes da gente entrar em detalhes, como é que esse sistema ele funciona hoje em dia, né? Então, a gente tem um sistema híbrido, que ele é composto tanto por regras quanto por aprendizado de máquina. E aqui a gente trouxe, ilustrando com perguntas, mas ele funciona dessa forma, tanto para as perguntas quanto para as respostas. Então, lá o cliente ele vai no site, né, faz a pergunta naquele campo que a Tati mostrou. Essa pergunta, ela passa pela lista de bloqueio, né, então faz um check automático. Se tem alguma palavra nessa pergunta que já existe na nossa lista de bloqueio, essa pergunta ela é automaticamente bloqueada. E né, por isso a gente quer dizer que, na verdade, o cliente ele não vai nem conseguir submeter a essa pergunta, né? O botão de submissão ele fica inativo. Então, ele tem ali um feedback instantâneo e ele não consegue submeter. Caso essa pergunta não tenha nenhuma palavra, né, que faça essa correspondência nas listas de bloqueio, essa pergunta ela segue para o próximo passo do fluxo, que é passar pelo modelo de aprendizado de máquina. E aí é um modelo binário, né, que ele vai responder com sim ou com não, né, com duas classes somente. E aí, caso ele classifique como sim, essa pergunta ela é classificada como válida. E aí, no caso, se for uma pergunta, ela segue para o portal do seller, né, para o vendedor responder. Caso ela não seja, ela é marcada como inválida. E aí o cliente também recebe um feedback que não foi possível responder a pergunta dele. Então, esse, no caso, é o fluxo de introdução mesmo, né, de como funciona esse sistema desenvolvido. Agora, entrando um pouquinho mais no pipeline de desenvolvimento, né, quais foram os passos que a gente fez para chegar nesse sistema. Então, são 5 grandes grupos, né, que a gente traz aqui, como eu falei, é um sistema híbrido, tanto composto por regras quanto por machine learning. Então, o primeiro passo foi o entendimento e análise dos dados, né, seguido por a definição das listas de bloqueio e da diretriz de anotação, a seleção e anotação manual dos dados, e aí sim o desenvolvimento do modelo em si, né, com cientistas de dados da equipe também, e aí a avaliação do desempenho para ver se esses modelos eles estavam bons para ir para a produção, e aí sim o deploy, né, a integração dele no site. Entrando mais especificamente sobre a parte, né, que a gente, enquanto analista de inteligência artificial atuou, seria mais do entendimento do problema, a anotação manual dos dados, né? Então, dando um zoom mais nessa parte,
a gente tem como primeiro passo entender o contexto dos nossos dados, né, e analisar. Então, a gente vai lá com o time de negócios, né, de produto da Americana, eles trouxeram para a gente qual era a problemática, né, todas essas questões que a Tati trouxe um pouquinho, né, para ilustrar, né, sobre contextos que estavam passando para o site, não deveriam, enfim. E aí, após a gente entender as regras de negócio e definir esse escopo do projeto, a gente iniciou a análise dos dados, né? Então, foi nessa etapa que a gente vai propor, que a gente propôs, no caso, né, as categorias. Então, nessa fase do projeto, a gente tem que explorar os dados ao máximo para a gente entender, né, o contexto que ocorre, o que os clientes estão falando. Né? Então, a gente faz isso através de análise manual mesmo, né? Anota pequenas amostras de forma manual, mas também a gente conta com a ajuda, né, de clusterização, a gente pode fazer amostras estratificadas, pode fazer no 20 palavras, tá ali para entender todo o contexto que está ali por trás dos dados. Então, a gente vai compreendendo, né, quais são os tipos de perguntas e respostas mais recorrentes, né, e vamos agrupando esses assuntos similares em categorias. Então, por exemplo, a gente vê lá nos nossos dados, né, a gente pega algumas amostras e a gente vê que tem, por exemplo, pedidos não entregues, né, reclamações de pedidos não entregues, reclamações de pedidos entregues incorretos, reclamações de pedidos atrasados. Então, a gente começa a tentar encaixar o que esses assuntos têm em comum, né, num grande tópico, que, por exemplo, seria a entrega. E aí a gente vai criando essas categorias, grandes, macros, para encaixar esses subtemas ali dentro. E isso é importante para a gente, junto com o time de negócio, começar a definir qual dessas grandes categorias elas devem ou não ser permitidas no site, né? De um jeito, né, de uma forma que a gente consiga não ser tão granular em tópico por tópico, mas a gente consiga generalizar essas grandes categorias, né? E aí, assim, é iniciado o processo da construção da diretriz para anotação manual. Antes disso, a gente verifica, né, o que a gente pode fazer por regra. Então, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes, né, como funcionam as regras, qual que é a premissa por trás de poder ser uma regra ou não, mas através, né, dessas definições da categoria, a gente elabora, então, essas listas de bloqueio e também a construção da diretriz de anotação manual. Essas listas e essa diretriz de anotação feita parte para essa última etapa, que seria anotar os dados em si. Para verificar se essa diretriz está bem construída, né, se os anotadores que vão ali participar do projeto estão com um grau de concordância aceitável para começar essa anotação manual, se tem dúvidas, ou se, por exemplo, tem contextos que não foram ali abrangidos, né, a gente pega outros lotes, então, de dado, que ainda não foi utilizado nem para elaborar as regras, nem para entender os contextos, nem para elaborar a diretriz, novos dados, para fazer essa rodada teste. Então, a gente faz pequenos lotes e dá para os anotadores para eles verem justamente essas questões, se a diretriz está contemplativa e se está ok para começar a anotação manual. E aí sim, né, esse processo todo feito, com bastante cuidado, a gente começa a anotação manual dos dados. Nessa anotação manual, é importante frisar que ela é sempre realizada por mais de um anotador, então, mais de uma pessoa vai anotar os mesmos dados, que é para garantir que a gente não tenha viés ali pessoal nos dados. Mesmo com uma diretriz de anotação manual elaborada, a gente sabe que, né, somos humanos, a gente acaba colocando algum viés ou outro no processo de anotação de dados, então, para garantir que isso não ocorra, mais de um anotador anota o mesmo dado, e um terceiro é sempre responsável por fazer essa curadoria, que aí, no caso, seria pegar principalmente as discordâncias desses dois anotadores e chegar a uma anotação final. E aí, até ter a quantidade necessária, né, para essa anotação de dados, a gente vai dando em lotes para a construção, né, do modelo. Então, às vezes é um processo iterativo, né, a gente anota um pouco, faz primeiro uma versão do modelo, volta, vê o que precisa, até a gente chegar numa versão aceitável ali do modelo. Bom, como eu falei, essa anotação, esse modelo, ele é binário, né? Então, ele vai funcionar com duas categorias somente, com sim ou com não, né? Decidir se a pergunta ou a resposta é válida ou não. Porém, a anotação, quando a gente está fazendo, a gente trabalha com diversas categorias. Então, uma mesma pergunta, uma mesma resposta, pode ter diversos assuntos ali presentes.
Então, ainda que a anotação manual também a gente anote com sim, com não, aqui a gente trouxe para ilustrar que não é tão simples assim, né? Então, por exemplo, eu tenho ali a categoria de produto, que ela é sim, que a gente chegou, né, num acordo com o time de negócios, que é uma categoria que ela deve ser válida para o site. Só que aí, numa mesma pergunta, o cliente mistura com uma outra temática de entrega. E aí a gente tem que, né, criar regras ali de desambiguação junto com o time de negócios, ver o que a gente, até que ponto aquele, né, contexto ele pode ser válido ou não para o site, e a gente tem que fazer todo esse processo com muito cuidado, né, para a gente não ter um modelo que fique completamente confuso e incoerente, né? Então, né, que ele seja o mais preciso possível. Então, tudo isso é feito ali no processo também de elaboração da diretriz e nasquelas rodadas testes de anotação e aquele processo interativo que eu comentei, né? Então, a classificação das perguntas e da resposta são multilabels, mas o modelo em si, ele é binário. Pode passar, Tati, por favor. Bom, aí entrando um pouquinho mais no módulo de regras, né, que eu comentei, que é um sistema híbrido composto por 2 grandes módulos. Esse módulo de regras, ele funciona com 2 listas principais, né, uma para respostas e outras para perguntas. Isso foi feito porque, apesar dali, né, ser um produto só no site da Americanas, é bem diferente os contextos ali que ocorrem, né? Um está direcionado para cliente, o outro é direcionado para vendedor. Então, a gente acabou fazendo 2 listas separadas para cada, né, para cada módulo ali, no caso, né? Tanto para pergunta quanto para resposta. Então, essas listas, elas contêm expressões ou palavras, né? São n-gramas, com contextos que eles devem ser sempre bloqueados. E aí, como vai funcionar, como eu falei, né? Ele vai dar match exatamente com o que ali o cliente ou o vendedor, ele digita, não tem exceção, né? Se tiver na lista aquela palavra, ela vai bloquear. Então, tem que sempre tomar o cuidado quando a gente está elaborando, para a gente não colocar coisas que a gente acha que depende de um contexto, né? Então, por exemplo, palavrão e concorrência. A gente está muito certo que isso a gente nunca quer no nosso site. Então, ali, com certeza, pode entrar no módulo de regras, né? Isso é importante para a gente economizar ali, né, espaço computacional, enfim. Então, a gente pode automatizar por regra mesmo. Então, como eu comentei já, né, essa pergunta, a resposta ela é bloqueada automaticamente e o cliente ele vai receber o feedback instantâneo. E esses n-gramas, né, tanto pode ser com uma palavra, ou 2, ou 3, eles são selecionados também a partir da análise manual, como eu comentei, igual para o processo de diretriz de anotação, e ele é a partir do conhecimento dos dados, né, e das regras de negócio. E aqui, só para ilustrar, pode passar, por favor, Tati, um pouquinho disso que eu falei, como a gente faz com a palavra exata, né, esse match, ali a gente coloca um pouco mais de variação ortográfica, que é comum ali entre os clientes. Então, por exemplo, ali a gente tem entrega, entregar, entrega sem o N, por exemplo, né, esses 3 primeiros itens, justamente para a gente conseguir abranger mais contextos, né? E aqui a gente trouxe 2 exemplos com uma expressão para retirar, né? Para retirar, no caso. E aí, só para ilustrar isso que eu falei, tem coisas que vão depender do contexto. A gente pode estar pensando em para retirar, que é um contexto totalmente de retirada de produto, né? Posso retirar em tal loja, mas não necessariamente. Por exemplo, o cliente ele pode estar fazendo uma pergunta que tem a ver exclusivamente com o contexto de produto. Então, dá para retirar os pés do sofá. Então, esse bigrama para retirar é um caso que a gente criou, a gente testou e a gente avaliou juntamente com o time de negócios. Bom, tem mais contextos inválidos, tem mais contextos válidos. O que a gente quer fazer, né? Se a gente colocar isso na nossa blocklist, a gente sabe que qualquer contexto que o cliente queira perguntar, que seja de produto com essa expressão, ele não vai conseguir. Então, a gente assume esse prejuízo ou não? A gente pode deixar isso passar e a gente modera com outro módulo, né? Que seria com Machine Learning. Então, todas as palavras e expressões que estão dentro das listas de bloqueio passam por esse processo, né? Ali dentro das listas, a gente tem também subcategorias, né? Igual acontece para a diretriz de anotação. Então, a gente vai ter expressões relacionadas à entrega, expressões relacionadas à concorrência e assim por diante. Então, para cada uma delas é feito todo esse processo de criação, teste, avaliação e a decisão final, né? Que vale mais para o negócio. Por fim,
dessa minha parte, um pouquinho também mais especificamente do módulo de Machine Learning. Então, para a gente anotar os dados, foram feitas amostras aleatórias estratificadas, né? Então, com subclasses, né, do conjunto de dados inteiro. E aí a gente tem também, igual para as blocklists, a gente tem 2 modelos, um somente para perguntas e outro somente para respostas. Para perguntas, a gente trabalhou para elaborar essa primeira versão do modelo com 3.781, isso, não enxergo muito bem, 3.781 perguntas, e aí, na anotação manual, elas foram divididas em 58% consideradas válidas e 42% inválidas, e para o dataset de respostas, a gente trabalhou com 5.238 respostas inicialmente, sendo 81% válidas e 19% válidas, né? A princípio, um pouco de disparidade entre válidas e inválidas, mas também pensando que esse modelo mais, né, o de respostas é especificamente ali do vendedor, né? A tendência é que ele responda da melhor forma possível, seguindo as diretrizes ali que são colocadas, né, enquanto regras ali de negócio, porque ali para a resposta dele ser aprovada e ele ter oportunidade de venda, né? Então é comum que para a resposta a gente encontre muito mais válidas do que inválidas. E aí, né, um resumo geral, assim, não é necessariamente essa diretriz de anotação, mas um resumo geral é que, né, o conteúdo ele deve focar nas características do produto, ele não pode estar relacionado exclusivamente, né, a frete, formas de pagamento, entrega, reclamações ou problemas associados à jornada de compra, né, e isso aqui, lembrando, se for uma classe só, né, se estiver misturado com outras categorias consideradas válidas, vai para aquelas regras de desambiguação que eu comentei. E, por fim, pensando na resposta em si, ela nunca pode direcionar ou influenciar o cliente a adquirir o produto em canais externos da plataforma, né? Principalmente ali com links de concorrentes. É isso. Obrigada, Carol. Bom, entrando um pouquinho na etapa de treinamento e avaliação dos modelos, nós desenvolvemos 2 modelos de Deep Learning, um para moderação de perguntas e outro para moderação de respostas. Quanto à arquitetura, nós escolhemos o Bertinbal, porque nós desenvolvemos esse projeto, foi no período de maio a setembro, mais ou menos, de 2021. Então, o Bertinbal era um modelo que estava avançando, né, para o estado da arte em linguagem natural, e também porque tem uma versão treinada em português brasileiro, então, por esses motivos, na época, a gente optou por essa arquitetura. E nós fizemos a divisão dos datasets em 2 momentos. O primeiro momento a gente dividiu 80% para treino, 20% para teste, e o segundo momento, os dados de treino a gente dividiu entre treino e validação. Aqui a gente trouxe um comparativo, né, do nosso modelo com o modelo da empresa anterior no dataset de teste. Então, de um modo geral, aqui a gente pode perceber que a gente conseguiu aumentar a maioria, né, quase todas as métricas, principalmente o F1 score das respostas inválidas, que a gente subiu, né, de 0,15, que estava na empresa anterior, para 0,70. Por outro lado, a gente caiu um pouquinho no recall, tanto de perguntas e respostas válidas, né? E o nosso objetivo em relação ao modelo de perguntas era melhorar mesmo a performance dos modelos em geral, né? Então, a gente focou na métrica de F1 score. E quanto ao modelo de respostas, a gente pode observar que o recall das respostas inválidas, ele estava bem baixo, né, no sistema que estava em produção na época. Então, ele estava 0,083. Então, isso quer dizer que a gente não estava bloqueando quase nada das respostas, né? Então, a gente focou em aumentar esse recall das respostas inválidas, mas sem perder muita cobertura também das respostas válidas, né, para a gente bloquear somente quando tivesse certeza. E a gente tomou esse cuidado, pode deixar ali um pouquinho, Tati. A gente tomou esse cuidado porque a gente não gostaria de impedir o seller de responder, né, ao cliente. Quando o seller não responde o cliente, o potencial de venda ele pode cair bastante. Então, a gente tomou esse cuidado por isso. E mesmo com os resultados satisfatórios, né, das métricas, como a gente está vendo,
a gente entendeu que seria necessário avaliar também como que os modelos se comportavam em produção. Então, a gente utilizou a estratégia do Shadow Deployment, que é criar um ambiente paralelo em produção, para que ele pudesse receber e moderar os mesmos conteúdos que o sistema oficial estava moderando, né? Mas, no nosso caso, as saídas do nosso modelo não seriam expostas no site. A gente deixou rodando esse teste em torno de umas 2 semanas, e os registros, né, foram salvos no banco de dados para que a gente pudesse fazer um comparativo depois dos resultados. E assim, a gente... Pode passar, por favor? Tati, pode passar. Eu passei, não está aparecendo? Não, Está agora volta. mostrando os resultados. Agora volta um, por favor. Então tá, como resultado, agora vamos prosseguir. Do módulo de Machine Learning, então, para perguntas, a gente teve um aumento, né, na acurácia da qualidade da moderação em 30%, e tivemos uma queda, né, do tempo de moderação da média de 47 minutos, que era o tempo da empresa parceira, para 46 milésimos, que é o que a gente conseguiu com o desenvolvimento do nosso modelo. E quanto ao modelo de respostas, a gente teve também um crescimento de 76% em relação à acurácia da qualidade da moderação, e o tempo a gente conseguiu diminuir de 30 minutos a média para 38 milésimos. E aí aqui tem tem dois pontos que é importante a gente destacar em relação à acurácia da qualidade da moderação. A gente teve esse aumento, né, tanto no modelo de respostas quanto no modelo de perguntas, porque a gente foi criando as regras de negócio em conjunto com o time de produto. Então, o modelo anterior da empresa parceira, ele não foi treinado com essas regras que a gente criou, né? Então, essa proximidade com a área permitiu que a gente levasse até mesmo mais conhecimento, né, da realidade, dos dados reais de produto para o próprio time de produto. E assim, a gente ia trocando e construindo tanto as regras de negócio quanto a diretriz de anotação, né? Então, até para exemplificar, eles achavam que era uma coisa bem simples, né? Que só produto seria somente uma pergunta de produto, e de entrega também seria somente uma pergunta de entrega, e como a gente viu no exemplo que a Carol trouxe, né, quando a gente se depara ali com uma pergunta que tinham 3 tópicos, né, 3 assuntos diferenciados e misturados, né, um de produto que a gente enviaria para o site, 2 de demais assuntos que a gente não enviaria para o site. Então, como que a gente decide isso, né, de modo que fique coerente e que também atenda às necessidades da área de negócio e considere as limitações que a gente tem, né? Então, por isso que a acurácia de perguntas e respostas, ela foi mais alta. E o tempo de moderação, a gente tem uma hipótese, pode deixar, a gente tem uma hipótese que eles utilizavam também moderação manual de alguma forma, né, para ter essa média muito mais alta. Alguns casos, a gente até pôde perceber que tinha um tempo de resposta de 1 dia, ou até mesmo mais. Então, uma hipótese que a gente tinha é que também era utilizado a moderação manual. Isso, agora a gente, olhando para os resultados do módulo de regras, né, então a gente fez um teste também com as listas de bloqueio, né, a gente subiu, rodou por um tempo, e depois comparou os resultados da lista com os resultados da nossa anotação manual, e a gente obteve também uma acurácia de 82% para o modelo de pergunta, para a lista de perguntas, e de 95% para a lista de respostas. E essa discrepância entre os dois resultados, ela se justifica porque o seller, ele precisa ter uma boa prática, né, para escrever a resposta, ele precisa ter um cuidado quando ele vai responder ao cliente, porque se ele responde de uma forma inadequada, vai ser bloqueada a resposta dele, então ele não vai perder a oportunidade de venda ali. Então ele se torna um conteúdo mais homogêneo, bem diferente de perguntas, né, que é o cliente que escreve, então é um ambiente aberto, como a Tati mostrou, e aí acaba se tornando mais heterogêneo.
E as nossas listas, até o tamanho da lista de respostas, ela foi menor do que o tamanho da lista de perguntas, justamente por conta dessa diferença, né, de padrões entre os dois. E assim, a gente conclui, né, a gente pode concluir que a gente atingiu os nossos objetivos de negócio, né, que inicialmente a gente conversou, de melhorar a qualidade do conteúdo na página, aumentar a velocidade da moderação. Então, isso é importante para ajudar o cliente na decisão de compra, né, e também ajudar outros clientes a sanarem suas dúvidas. A gente internalizou a moderação de perguntas e respostas, então, a gente diminuiu os custos, né, porque o nosso projeto, ele teve um custo pontual, né, que é o esforço de trabalho da equipe que desenvolveu, mas nem se compara com o custo contratual que a gente tinha com a empresa terceirizada. E, além disso, a proximidade, né, quando a gente internaliza a operação, né, a gente tem mais proximidade e liberdade para alterar ou alguma regra de negócio ou alguma manutenção que seja necessário. E, consequentemente, né, trouxe mais rentabilidade para o negócio, considerando esses pontos que eu mencionei acima. Tivemos alguns aprendizados também, pode passar, Tati, por favor. Entre eles estão a importância da diversidade dos dados, né, então, como a gente trabalha no e-commerce, existem diversos departamentos, né, e a construção, a gente pode perceber lá na exploração dos dados, na análise, que a construção textual do departamento de automotivo é muito diferente da construção textual de uma pergunta do departamento de telefonia ou mesmo de construção. Então, a gente foi percebendo quão importante era a gente ter uma representatividade desses departamentos, mesmo que alguns em menor quantidade que os outros, mas o quão importante era ter essa diversidade nos dados, né, para que a gente atingisse um resultado mais satisfatório. A proximidade com a área de negócios para tomada de decisão, como eu já falei, né, anteriormente, então, a gente criou as regras em conjunto, elaborou a diretriz, e tudo muito bem alinhado, porque tanto para os resultados, né, mas também como para que fique em determinado momento pós-projeto, a gente tem, né, tudo documentadinho e alinhado, por que foi tomada aquela decisão. Isso é importante, porque dependendo do momento, a gente muda, a área muda mesmo, né, de decisão, ou precisa tomar decisão, e a gente precisa justificar por que a gente tinha decidido aquilo naquela época que fazia sentido. E, por fim, e muito importante, a diretriz de anotação como um documento instrutivo, né, e norteador, para que os dados sejam anotados sem viés pessoal, né, assim a gente garante a coerência e concordância, né, entre os anotadores envolvidos, e eu acho que a gente sabe aqui, principalmente nesse grupo, quão importante é isso. A gente tem um artigo publicado, então aqui eu trouxe a referência, para quem quiser dar uma olhadinha depois, tem o link também. E, de um modo geral, era isso que a gente gostaria de compartilhar, e em nome das meninas também, a gente agradece o espaço, né, para a gente poder falar nesse grupo que a gente admira tanto, e também um projeto que a gente tem muito carinho. Então, era isso, e agora a gente abre para dúvidas. Muito obrigada, meninas. Graça, eu toco daqui, você consegue assumir aí? Vou eu? Não, bem, eu continuo no mesmo estágio, sem internet aqui. Eu estou no 4G no celular. Por favor, termina para mim. Tá, joia. Então, primeiro, assim, parabenizar vocês, que trabalho legal que vocês fizeram, né, do começo ao fim. Eu gosto quando é um projeto assim, né, fechado, vocês apresentam um problema, estudam, fazem toda a parte braçal e mecânica, e colocam um pouco de automação, né, no aprendizado de máquina. Aí tem os resultados e mostram que isso daí tem um impacto muito positivo. É muito legal quando a gente vê o PLM sendo usado na prática para resolver um problema real. Então, assim, vocês estão muito de parabéns, um trabalho muito legal. Que bom a gente ver esse tipo de exemplo aí, tá? Pessoal, quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha que eu vou gerenciando aqui, tá bom? Fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou quebrar o gelo aqui, né? Porque essa é a minha especialidade, tá? Vou começar, assim, perguntando, vocês falaram um pouquinho, né? A Ana falou no final aí dos aprendizados e tudo mais.
Eu queria que você falasse um pouco assim da principal vantagem, talvez, da principal desvantagem para a equipe, para a empresa como um todo, de fazer uma solução caseira como essa. Né? Então a gente sabe, que você fala, tem o ganho financeiro e tudo mais, mas eu quero saber assim, em termos de aprendizado, né, de envolvimento da equipe, o que teve de problema, o que teve de ganho, assim, que vocês, de vocês mesmo, agora não como empresa, acham que teve, assim. Fique à vontade aí para vocês responderem cada um pouco. Acho que eu posso falar um pouquinho, não sei se cabe bem assim, mas não é bem uma desvantagem, mas eu acho que talvez quando é um produto internalizado, eu acho que é difícil ali garantir o entendimento, por exemplo, para o time de produto, né, de negócios, que não é tão simples assim mudar, por exemplo, uma regrinha. Então, eu acho que como tá ali, né, só esticar o bracinho e pedir, vamos mudar toda essa regra que agora a gente não quer mais assim. A gente, né, acho que eu posso falar isso? Posso, Liv? A gente teve uma mudança de regras de negócio, e aí era uma coisinha muito simples, e aí só essa coisinha simples, né, para o time de negócios, durou mais de 5 meses de trabalho, retrabalho, no caso, né? Então, pessoalmente, assim, quando é interno, eu acho que é difícil para outras equipes que não estão ali no PLN, na inteligência artificial que seja, ter essa dimensão que não é tão simples assim. Não sei se as meninas concordam, se faz sentido a resposta, mas é uma percepção meio pessoal, assim, que eu sinto. Eu concordo também com a Carol, e nós tivemos alguns momentos, assim, de surto no começo do projeto, que foi exatamente isso, assim, eu acho que pela falta de entendimento do time de produto, das limitações, a gente acordava que teria, né, uma regra de negócio, e aí a gente anotava os dados e voltava trazendo as dúvidas, e isso ocorreram várias vezes, e aí, não, mas a gente decidiu assim, não, mas a gente não pode seguir assim, a gente tem que seguir diferente. Então, vira e mexe, a gente tinha ali uma mudança de decisão da própria área, mas eu acho que aí é mais por conta disso, de a gente construindo também esse conhecimento em conjunto, né? Tanto eles entenderem a parte técnica, e aí o que eu queria trazer também é que, para mim, uma questão pessoal, foi muito importante essa internalização para obter mais conhecimento do negócio, porque a gente teve, assim, muito que mergulhar mesmo na necessidade deles, o que é, o que a gente quer atingir, né, o que vai trazer, tanto para o time quanto para a empresa, e a gente estava entrando na empresa, então, assim, foi uma experiência excelente, assim, nesse momento. Então, questão mais pessoal, acho que seria essa. Eu concordo com tudo que as meninas levantaram. Nós tivemos que voltar várias e várias vezes nas regras de negócio. E uma coisa muito interessante dessa integração com o negócio e com o PLN, com as regras que a gente estava criando na época, é que definiu a diretriz. Então, no final, a gente tinha um produto que poderia guiar todo o modelo e dizer qual o aprendizado todo que nós tivemos estava ali documentado e que poderia ser replicado para outros processos. Muito obrigada, meninas. Valéria? Muito legal, gente, muito bonitinho, muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta bem técnica mesmo, assim, sobre a parte de onde, quando vocês fizeram a primeira anotação, vocês falaram que tinham 2 anotadores e um terceiro que adjudicava, né, que resolvia. Vocês fizeram alguma outra tentativa diferente dessa? Ou isso sempre foi, assim, essa foi uma parte do processo que foi assumida do princípio, ou é uma coisa que vocês ainda estão pensando, assim, pensar em fazer uma coisa mais com mais gente, ou com tentar fazer ela fazer. Porque, desculpe, o meu problema é a anotação de coisas que não são, no caso, estou anotando matemática, que é o que eu faço. Então, assim, eu queria saber se se vocês pensaram em alguma maneira de facilitar a anotação para conseguir mais anotação meio que de graça, se tem algum truque que vocês conseguiram pensar a esse respeito.
Eu sei que é uma pergunta meio monstra, mas seria legal. Não sei se vocês estão esperando eu responder, mas eu estava esperando vocês. Na verdade, Valéria, a gente fez esse projeto em 2021. Então, hoje, a gente tem outras bibliotecas e a gente tem, por exemplo, sistemas como o ChatGPT, que você pode, de uma certa forma, usar para anotar. Né? Em 2021, isso não estava tão na moda assim. Então, o que a gente fez de automatização foi para criar as listas de bloqueio mesmo. Hoje, a gente, nos projetos que a gente está fazendo hoje, a gente já está usando. Tem duas coisas que são legais. Uma, a gente está tentando via ChatGPT mesmo, e a outra é uma biblioteca que chama Snorkel, que você pode entrar algumas regras e ele anota um volume de dados para você. Enfim, uma outra coisa que a gente está fazendo também agora é que a gente treina um primeiro modelo, aí depois a gente faz uma tentativa de um weak labeling ali com a resposta do modelo e mais uma pessoa. Aí, se tá bonitinho, a gente continua. Se não tá bonitinho, a gente fala, não, o modelo ainda não tá bom, vamos anotar mais, sabe? Então... Mas, e aí você tem alguma forma de provar que o seu negócio está funcionando? Ou você está, assim, porque o problema... Eu também estou usando o ChatGPT para fazer uma semi-anotação, né, das coisas. Mas, assim, quando a gente acaba de fazer, como é que a gente garante que aquele negócio está funcionando? Né? Porque, talvez para vocês não seja tão difícil, porque é uma questão só de dizer se vende mais ou não muito mais, né? Uma diferença de coisa, mas para os meus negócios que são meio... assim, são meio pão, queijo, você teria que ter uma prova de que o negócio está funcionando. Como é que você prova lá com essas... Então, a gente está chamando aí esse dataset anotado por 2 pessoas e revisado por uma pessoa de Golden, e esse dataset semi-anotado de Silver. Então, a gente usa o Silver para treinar, mas a gente nunca usa para avaliar. Para avaliar é sempre o Golden. Então, esse é o truque que a gente está fazendo. Que não é um truque muito difícil, né? Assim, é o truque que a gente imagina, mas assim, eu queria saber se tinha algum outro truque mais novinho, mais esperto. Essa história do Snorkel, por exemplo, eu não conhecia, bem legal. O Snorkel, ele é legal, eu sei para língua natural, para matemática, aí eu já não sei. Mas a minha matemática é em língua natural, né? Eu estou falando de papers escritos, de artigos escritos em inglês, mas tá ótimo, valeu, muito obrigada. Imagina. A gente está ali tentando usar o ChatGPT, mas uma das coisas que a gente está vendo que é problemático é que o ChatGPT ele tem um grau de esquecimento. Então, você entra com a diretriz e a primeira resposta que ele dá é muito boa, a segunda talvez seja boa ainda, mas a terceira ou a quarta ele vai introduzir alguma alucinação ali, né? Então, atualmente, todas as chamadas que cada instância que a gente anota no ChatGPT são pelo menos 2 chamadas. Uma para repassar a diretriz e outra para conseguir o label mesmo. Bem legal. Obrigada, meninas. Interessante saber que vocês já estão usando o ChatGPT para isso. Mas conta premium ou free? A gente está tentando, aí é conta free. Conta free. Hoje ele alucinou geral comigo. Eu estava lá pedindo para ele traduzir a chamada, né, o Call for Papers do Steel, e ele começa lá a falar de comida vegana. Gente, eu amei, eu devia ter feito um print, é que eu estava com tanta pressa que não deu tempo. Tá? Desse jeito, eu nunca vi ele alucinar nesse nível. E aí, mas a gente estava usando a conta free porque a gente está fazendo esse teste, primeiro como um teste, depois porque a gente quer levar para um paper, né, de comparar o que é o anotador humano com esse anotador do ChatGPT, mas é uma questão, né, a gente saber quanto que isso vai custar exatamente, ficar sempre na mão de uma empresa, enfim. Sim, de um sistema que você não controla, né, e tal. Diferente de, por exemplo, o que a empresa que vocês trabalham, Americanas, tinha com a outra empresa terceirizada era um contrato, né? Então, ali tinham agora com a conta free do ChatGPT, vai saber, né, como é que as coisas funcionam.
E mesmo com a nossa força de trabalho, né? A gente tem uma dada força de trabalho, a gente sabe que a gente anota tanto por mês e que essa força de trabalho custa tanto. Quando você está trabalhando com uma tecnologia que é toda fechada, exatamente. Esse que é o problema, que se resolver que não existe mais, de repente pode não ter mais, se resolver que é muito, muito caro, de repente pode ficar muito, muito caro, né? Então, acho que isso é uma coisa assim, quando você está dentro da indústria, também é uma coisa a se pensar antes de você migrar tudo que você tem, ou quase tudo, para o ChatGPT. Eu acho que a solução caseira que vocês desenvolveram, ela tem ganhos muito maiores do que só o produto, só a acurácia, só o ganho financeiro. Eu acho que tem o envolvimento da equipe, tem o fazer parte de uma coisa que deu certo, não é? Tem o conhecimento, lidar com pessoas de outros times e as regras de negócio, a gente sabe que é difícil, lidar com pessoas é sempre a parte mais difícil de todo o processo, mas sem elas as coisas não vão, não é? Então, tem esses ganhos aí que eu acho que são muito maiores. E a Ana comentou da primeira etapa desse projeto, que foi essa que as meninas apresentaram, né? E depois teve um momento de... Acho que talvez seja a Carol que falou também, que foi traumático para todos, essa coisa de mudar a regra de negócio. Então, o primeiro modelo que a gente fez foi muito mais rápido. Né? Arrumar depois para o detalhe do detalhe que o pessoal do negócio enxergou é que foi mais demorado. Então, esse projeto foi um projeto que economizou muito, aumentou muito a acurácia do produto, né? A experiência do cliente, vamos dizer assim. E foi rápido, né, meninas? Foi tipo 4 meses, 3 meses. Então, foi muito legal. Muito bom. E eu queria fazer uma última pergunta, claro, a plateia fica à vontade se quiser fazer, mas já que vocês estão quietinhos, vou eu, né? Vocês adotaram uma estratégia híbrida, não é? Regras e aprendizado de máquina. O que também vai contra a modinha de fazer tudo hoje em dia com deep learning, tudo automático e assim por diante. Então, eu queria ouvir de vocês também dessa estratégia híbrida. A gente sabe, a desvantagem é o ter que fazer, é o tempo, o custo que isso tem, das pessoas, né, horas ali, trabalhando para poder ter essa parte híbrida, essa parte simbólica, vamos dizer assim, feita, não é? Mas e as vantagens? O que vocês acham que tem de vantagem, que só o aprendizado de máquina sozinho não teria? O que vocês ganharam aí nessa combinação? Eu acho que, para mim, assim, eu entendo ter essa vantagem híbrida. Inclusive, eu aprendi uma estratégia que eu aprendi com a Liv antes. Era uma coisa que eu nunca havia pensado, né? Para mim, tudo era aprendizado de máquina, mas aí tem coisas que não precisa, né, realmente ser por IA. Tem coisas que a gente pode ser mais simples. Então, sei lá, por exemplo, o que eu falei, concorrência, palavrão, contexto que a gente sabe que quer sempre bloquear, a gente fazia uma super limpeza na quantidade de dados para anotar, né? Então, a gente focava ali no que era realmente problema, no que é difícil de decidir e o que depende de contexto. Então, para mim, acho que é otimização mesmo, assim, ter estratégias híbridas. No caso, a gente implementou só as listas de bloqueio, mas também poderia, por exemplo, né, teve a tentativa de fazer por regex, outras estratégias que, com certeza, são trabalhosas de elaborar, de testar, né, mas otimiza, sim, super, né. O processo de criação também envolveu muito aprendizado, né? Então, o pensar na estratégia, seja o regex, seja a lista, tudo isso gerou muito conhecimento e a gente pôde se desenvolver. Não só, a gente era um time que estava começando e gente muito nova, eu mesmo estava começando na área, então eu pude aprender muita coisa muito rápido e num tempo, assim, muito curto, que foi o tempo do projeto. Então, esse conhecimento todo gerado pelo projeto também foi uma coisa muito boa, assim, para o time. Além do que as meninas citaram, que eu também me sinto representada, a gente teve algumas descobertas, e eu acho que eu posso falar. A gente tinha já uma lista, foi bem interessante isso, porque existia uma lista em produção, já, tanto de perguntas quanto de respostas,
e quando que já eram termos, né, escolhidos pela área de negócio, salvo engano, ou até mesmo pela área de TI. E aí, quando chegou para a gente começou a fazer uma avaliação dessa lista e a gente percebeu de cara que estava bloqueando muita coisa que era relevante para o site. Porque eles criaram uma categoria lá que para eles era estoque, mas o texto, né, os termos utilizados bloqueava muito mais coisas de produto. Então, foi aí que a gente também levou para o time a importância, né, do que até a Carol mostrou no slide, de criar, testar, avaliar e mapear os riscos, né? Tipo, mapear que a decisão ela vai ser tomada, que o maior quantitativo vai ser inválidos, mas também estamos bloqueando perguntas válidas. Tá tudo bem para todo mundo? É isso que a gente quer? Então tá, vamos seguir em frente. Então, esse aprendizado, assim, essas descobertas, também foram bem interessantes para a gente, assim, que a gente foi descobrindo no meio do caminho e aprendendo, descobrimos alguns bugs que nunca ninguém tinha, né, olhado para isso, então foi legal para a gente também estar trazendo isso para o time. Olhem para isso, né, com mais cuidado, porque não é só subir uma lista de termos. E uma parte boa também, Helena, foi que é assim que a gente convence as outras pessoas que a gente quer trabalhar com alguma coisa simbólica, mesmo que seja um dicionário, é que é mais barato, né? É muito mais barato você ver numa palavra do que você fazer uma chamada. E daí, além de ser mais barato, era mais rápido. Então, a gente, toda a lista já bloqueava na hora que o cliente colocava a pergunta. Ela não era submetida para nenhum lugar. Então, acho que a experiência do usuário, quando ele coloca ali um palavrão, ou que ele fala alguma coisa de um seller falando de concorrente, né? Tipo, não compra aqui, compra em tal lugar. A pessoa ela fica sabendo na hora que aquela pergunta não vai, ou aquela resposta não serão aceitas, né? Então, acho que isso foi uma coisa que guiou bastante essa decisão, né? A gente poderia ter pego todas as perguntas ou respostas bloqueadas por essa lista e simplesmente treinar como dentro da classe negativa, né? Mas aí a gente teria que sempre estar usando o modelo para coisas que a gente sabe que vão ser bloqueadas, que não importa o contexto. Tem um palavrão ali, ele vai ter que... ele não vai entrar. E aí, por exemplo, o rola que as meninas trouxeram era um super caso, né? Porque às vezes é palavrão e às vezes não é. E aí esse a gente deixava para o modelo de machine learning, bem naquela vibe que a Valéria também compartilha, que é o fácil a gente faz no simbólico, e o que precisa de contexto mesmo a gente joga para o machine learning, que é para isso que ele está aí, né? Muito bom, meninas. Então, assim, e aí eu vou resumir aqui, né, para a gente já dar um fecho aqui da nossa conversa de hoje, mas para mim a mensagem que fica do que vocês falaram, assim, que são duas coisas que são muito importantes, que eu falo para a gente que faz pesquisa aplicada, não é? Que a gente não pode ter medo de conhecer o problema, porque só conhecendo o problema é que vocês sabem qual é o momento, quais são os casos em que o simbólico é o mais indicado, quais são os casos que o aprendizado de máquina é mais indicado, isso que a Lívia acabou de falar agora, e não ter medo de questionar os resultados, né? Coisas que vocês disseram, então vocês faziam a análise e verificavam, opa, em que momento em que está bloqueando demais, em que momento que está deixando passar, onde é que está melhorando, onde é que está piorando, né? Então, conhecer e questionar, eu acho que são duas coisas fundamentais para a gente fazer pesquisa, aplicar e ter ganhos assim como os de vocês, tá? Muito feliz com vocês aqui hoje, eu tenho certeza que vocês aí representam as brasileiras em PLN, viu, meninas? Obrigada, tá? Beijo para todas, até o próximo encontro. Obrigada pelo espaço. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Foi muito legal, obrigada.